Mas olha só, irmãos, por causa dessa contaminação da raça humana, apareceu uma raça aqui na terra que Deus não criou. Houve uma mutação na genética humana. Então aqui fala, ora naquele tempo havia gigantes na terra. Naquela época, havia gigantes na terra. Preste muita atenção para esse versículo. Porque neste capítulo de Gênesis tem o dilúvio. E com o dilúvio, todos morreram. Até os gigantes morreram. Daí tem gente que fala assim, não, esses gigantes morreram, foram mortos pelo dilúvio. Então não existiram mais depois. Não, a gente tem que ler com cuidado aqui. O versículo 4 fala, ora naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois. Também depois. O que é depois? Depois do dilúvio. Lembrem-se que o Pentateuco foi escrito por Moisés, pela revelação divina. O dilúvio já tinha acontecido. Então aqui Deus acrescentou essa frase para mostrar que os gigantes apareceram de novo. Depois do dilúvio, houve mais uma vez a contaminação da raça humana. Ou seja, os anjos caídos vieram mais uma vez e repetiram a dose. Tá? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes. Cuidado quando a gente lê, o irmão Pedro explicou isso também, quando falou de Nimrod, um valente caçador. Que coisa boa, um valente. Não, essa palavra valente não é tão positiva. Eles eram guerreiros, fortes, violentos, é nesse significado. Matavam as pessoas, varões de renome, eram conhecidos por todos na antiguidade. Então havia essa raça de gigantes. Essa palavra gigantes, no versículo 4, aqui nós vamos ter que explicar de novo, gastar algum tempo para explicar sobre isso. Tá? É por causa dessa aparição dos gigantes aqui na terra que Deus desistiu da humanidade. Porque essa raça não foi criada por Deus. O vírus da iniquidade, queridos irmãos, o vírus do pecado, o vírus da maldade, havia se multiplicado tanto que modificou, transmutou a raça humana. E nós vamos ver mais tarde que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu, não imaginava que ia chegar até esse ponto. E essa palavra gigante no hebraico é nefilim. Então, naquele tempo havia nefilins na terra. Tá? Então nós vamos ler agora, irmãos, uma série de versículos, e eu posso dizer para vocês que é um conjunto completo de versículos que falam dos gigantes. Nós nunca apresentamos isso numa palavra, numa mensagem, e nós sentimos que queremos aproveitar essa oportunidade para mostrar por que veio o dilúvio. O dilúvio foi Deus tentando ter um novo começo. Ter um novo começo. Uma raça humana que pudesse segui-lo, uma raça humana segundo a espécie de Deus. Porque aqui a contaminação se tornou muito severa. Então nós vamos ler alguns versículos sobre esses gigantes nefilins, tá? Para que vocês tenham noção. Nós já falamos sobre o abismo, falamos sobre os anjos caídos, lá no Tártaro, falamos sobre todo esse mundo nos bastidores, mundo das trevas, falamos sobre os principados e potestades nos ares. Puxa, eles ocupam todos os lugares praticamente. Eles ocupam os ares, ocupam o abismo, ocupam os mares, ocupam a terra. E nós hoje, o exército do Senhor, somos uma minoria, por isso que nós precisamos nos unir, irmãos, e pregar o evangelho. Abraçar esta causa, nos alistar, não nos distrair hoje com as coisas que tiram o nosso foco, mas estarmos focados na batalha pelo reino. E ser o mesmo que Jesus, orando, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Bom? Então vamos ler Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Todas essas passagens que nós vamos ler têm a ver com o povo de Israel, com a viagem, a jornada do povo de Israel pelo deserto e também dentro da terra de Canaã. É ali que moravam esses gigantes. Tá? E
Desde que saíram do Egito, então eles encontraram esses gigantes lá na terra de Canaã. Tá? Então nós vamos ler versículos dessa época. Então vamos ler Números capítulo 13, versículos 32 e 33. Eu vou ler também, o contexto aqui foram os espias que Moisés tinha enviado para a terra de Canaã para espiar a terra. Daí voltaram, tá? Voltaram e eu vou ler aqui, irmãos. Eu acho que vale a pena ler aqui para nós termos o contexto. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Demonstraram um cacho de uvas que precisava colocar numa vara e 2 homens para carregar. Imagine o tamanho do cacho. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, está vendo? Poderoso. O povo de Israel era um povo poderoso. Eles já tinham vencido algumas guerras no caminho. Tinham vencido já os amalequitas e assim por diante. Então eles eram guerreiros, mas eles ficaram assustados. Esses 12 espias ficaram assustados. Na verdade, 10, né? Porque Caleb e Josué não ficaram assustados. O povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, olha só, eles moravam em cidades. Eles eram daquela civilização de Caim. Eles não moravam em tendas. Não tinham altar para sacrificar a Deus. Eles moravam em cidades. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque. Eles são gigantes, tá? Anaque, lembre-se disso. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. E os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o espírito que nós devemos ter. Se você olhar, irmãos, hoje o mundo, toda a situação do mundo, o mundo está cheio de gigantes. Todas as dificuldades são gigantes, todos os problemas são gigantes. Essa pandemia é um gigante. Tudo que o inimigo põe na sua frente é um gigante. O que nós vamos fazer? Desistir? Não. Eia, subamos, vamos nos unir. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora sim, versículo 32 e 33. Também vimos ali gigantes, nefilins, no hebraico. Os filhos de Anaque são descendentes de nefilins. Nós vimos anteriormente, no versículo 28, sobre Anaque, né? Os filhos de Anaque. Esses são gigantes, são os filhos dos nefilins. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então aqui nós já vimos, logo antes de entrar na terra de Canaã, já se depararam com gigantes ali. Deuteronômio 2, versículos 20 a 21. Também esta é considerada terra dos Refaíns. Refaíns também eram gigantes. Dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Então todos esses nomes, lembrem-se: Anaque, Nefilins, Refaíns, Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Isso é Deuteronômio. Moisés recapitulando que quando eles estavam no caminho para a terra de Canaã, houve várias guerras contra esses gigantes, e os israelitas venceram. Vamos agora ler o capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 11. Porque só Og, rei de Bazã,
restou dos Refaíns, também de gigantes. Eis que o seu leito de ferro, a cama dele, a cama desse rei, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento. 9 côvados, sabe quanto é, queridos irmãos? É quase 3 metros, 2,70 m, 2,80 m. Esse é o tamanho da cama dele. Imaginem a altura desse cara. E de 4 a sua largura, pelo côvado comum. Tá? Na verdade, o côvado é mais do que isso. O côvado, na verdade, é o comprimento aqui, ó, da ponta do dedo até o cotovelo. É mais do que 30, são 40 centímetros. Então 9 são 3,60 m. O cara tinha 3,60 m de altura. Então esses eram gigantes. Então, Refaíns. Esse é que nós lemos agora. Agora vamos ler Gênesis 14, 5. Já em Gênesis já tinha isso. Gênesis 14, 5. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns, está vendo? Já no tempo de Gênesis, foi quando Ló foi levado cativo, e Abraão foi com 318 homens, derrotaram a eles. E feriram os Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim. Então os nomes aqui, ó, Refaíns, Zuzins e Emins, todos esses eram nomes de gigantes. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 2, versículos 9 a 11. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, olha só, os Emins, dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, tá vendo? É tudo sinônimo, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. Então esses eram os gigantes, tá, irmão? Então esses são os gigantes, irmãos, que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, ou seja, depois do dilúvio, esses gigantes apareceram de novo, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor?